Plasticidade cerebral é a capacidade que o sistema nervoso central possui de alterar a própria estrutura em resposta às variações ambientais, isto é, a adaptação e mudanças. Essa capacidade permite que o sistema nervoso se recupere e se reestruture, formando novas conexões sinápticas, o que quer dizer que o cérebro pode ser modelado. Ao contrário do computador, o cérebro está em constante adaptação, ou seja, uma função cognitiva preservada pode ser utilizada para compensar uma função comprometida. Para entender melhor, vamos voltar um pouco no tempo. Nos anos de 1960 e 1970, David Hubel e Thorsten Wiesel ousaram a fazer experiências com filhotes de gatinhos e macacos a fim de descobrir como a visão é processada. A experiência consistiu em obstruir a visão dos filhotes durante um certo período de tempo e depois desobstruí-la. Como resultado, os filhotes permaneceram cegos. Nesse processo, encontraram a experiência um período crítico em que o cérebro tinha necessariamente de receber estímulo visual para se desenvolver normalmente. Quer dizer, sua estrutura literalmente se forma por meio da experiência. Fazendo uma analogia psicológica, Freud disse: passamos por fases de desenvolvimento que são breves janelas de tempo, durante as quais devemos ter determinadas experiências para sermos saudáveis. Esses períodos são formativos e nos moldam para o resto da vida. Voltando para os seres humanos, vejamos a linguagem, por exemplo. Sabe-se hoje que o período crítico para o seu desenvolvimento se estende entre os 8 anos e a puberdade. Fora esse período, a capacidade de aprender uma nova língua sem sotaque é limitada. Aí caímos em outra questão. Se o cérebro é plástico e se adapta, por que a dificuldade em aprender novas coisas quando envelhecemos? A resposta para essa pergunta é muito simples. A plasticidade é competitiva. Há uma interminável guerra de nervos acontecendo dentro de nós. Se pararmos de exercitar nossas habilidades mentais, não só nós esquecemos delas, mas o mapa cerebral para essas habilidades é entregue a outras que praticamos. Sobre a linguagem, à medida que envelhecemos, mais usamos nossa língua-mãe e, proporcionalmente, mais ela passa a dominar nosso mapa linguístico. Agora que já estabelecemos o que é neuroplasticidade, vamos falar sobre funcionalidade. De acordo com o neurocientista e professor da Universidade da Califórnia, Michael Merzenich, os exercícios mentais podem ser tão úteis quanto as drogas na manutenção de condições como a esquizofrenia e o autismo. Seu trabalho atual, o Fast Forward, destinado a estudantes com distúrbio de aprendizagem, já ajudou milhares de pessoas. Em alguns casos, pessoas que tiveram uma vida inteira de dificuldades cognitivas melhoraram depois de apenas 30 ou 60 horas de tratamento. Existem ainda os casos de lesão cerebral. Em resposta a uma atividade repetitiva, o cérebro é capaz de compensar danos em uma área não danificada. Por exemplo, uma paralisia cerebral pode ser superada por conta da neuroplasticidade. Vejamos alguns casos. Nos casos de AVC, acidente vascular cerebral, como dito anteriormente, pode ocorrer hemiparesia e, através da neuroplasticidade, o quadro clínico do paciente pode ter melhora parcial ou total. Ela acarreta mudanças de ativação em outras regiões motoras, que podem ocorrer em regiões homólogas do hemisfério não afetado que assumem as funções perdidas, ou no córtex intacto adjacente à lesão. Como o paciente não consegue mover o membro mais afetado, compensa usando o outro. Deste modo, após um certo tempo, quando os efeitos da lesão não estão mais presentes e ocorreram readaptações no cérebro, os movimentos poderiam ser recuperados. No entanto, o paciente já aprendeu que aquele membro não é mais funcional. Caso de perda de massa encefálica. Em julho de 2016, o jovem Caio Branco, morador de São Paulo, sofreu um acidente enquanto dirigia alcoolizado. Caio pilotava sua moto e seu capacete foi arremessado quando ele colidiu com um táxi. O garoto sofreu um traumatismo crânioencefálico hemorrágico e acabou tendo 45% do seu cérebro removido. Sua chance de sobrevivência era de apenas 3%, de acordo com os médicos. Caio acordou do coma com um prognóstico desanimador. Não falava, não respirava por conta própria, não se movimentava, perdera o equilíbrio do tronco e ainda teve hemorragia ocular. Isto tudo em função da área removida do seu cérebro. Ao passar por uma cirurgia para a reconstrução da calota craniana, iniciou-se um tratamento para estimular a neuroplasticidade cerebral. Esse estímulo é feito por uma equipe multidisciplinar que conta com fisiatras, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e até musicoterapeutas. Eles buscavam reconstruir as vias de aprendizado, estimulando o trabalho de reconstrução dos movimentos obstruídos pela perda de partes cerebrais. Esse trabalho interdisciplinar é imprescindível,
de acordo com o neurologista da Unifesp, Dr. Fabiano Molin. Caio, em tratamento desde 2017, já conseguiu voltar a equilibrar o próprio corpo e a mover os membros inferiores e superiores. Sua melhora é lenta, mas é constante. Agora, o jovem possui um perfil no Facebook chamado Caio na Real, onde o mesmo relata seu progresso no tratamento, alerta sobre os riscos de dirigir alcoolizado e fala um pouco sobre sua luta e suas pesquisas relacionadas à neuroplasticidade. O depoimento da mãe do jovem Caio fala também do treino mental autoinduzido que ele passa antes de qualquer movimento. Márcia conta que o filho precisou de paciência para reaprender e para isso ele tem uma técnica especial. Antes de fazer qualquer coisa, ele imagina e mentaliza cada movimento. Por exemplo, se ele quer se alimentar sozinho, ele busca na memória como era a sensação e a força utilizada para dominar o garfo e a faca, e até mesmo se lembra do que ele sentia após uma boa refeição. Caio hoje em dia continua com tratamento e possui muitas dificuldades na fala e na locomoção. Entretanto, já consegue ter um controle básico da sua mobilidade. Claro, continua intenso o trabalho com sua equipe multidisciplinar e com sua família, também com aqueles que o seguem nas páginas nas redes sociais.